Ok? Ó, eu queria pedir um negócio, eu saio 4 horas em ponto, então se... Tá. Só para aí, tá? Firmino já começou aqui? Sim, eles já começaram a gravar. Ok, eu vou dar início. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para este evento, Equidade, Sustentabilidade e Saúde Urbana no Brasil, realização do SIDAC, Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz, da Plataforma de Equidade, Sustentabilidade e Saúde Urbana do SIDAC, do Salurbal, Projeto Saúde Urbana na América Latina, da LAC Urban Health, Rede Latino-Americana de Saúde Urbana e parceria aqui também com a Universidade Federal da Bahia. Esse evento, ele está dividido, né? São 2 subeventos. Então, nesse primeiro dia, nós teremos esse evento aqui do SIDAC, Equidade e Saúde Urbana no Brasil, a experiência do SIDAC, o objetivo, né, a apresentação de pesquisas dos integrantes e colaboradores da Plataforma de Equidade, Sustentabilidade e Saúde Urbana do SIDAC, com considerações sobre efeitos da desigualdade, segregação, desfechos em saúde, efeitos do ambiente urbano construído, forma urbana, mudança climática, sobre saúde, assim como desafios da mitigação da pandemia Covid-19 no Nordeste brasileiro. Amanhã nós teremos, segunda parte do evento, Saúde e Sustentabilidade, Desafios de Política Pública na cidade de Salvador. E o objetivo é integrar o conhecimento acadêmico com as ações praticadas pelos agentes públicos e políticos locais, focadas no desenvolvimento sustentável de Salvador. O projeto Salurbal, ele apoia políticas na criação de cidades sustentáveis, mais equânimes, e ambientes mais saudáveis para a população. A promoção do debate entre os meios acadêmicos, social e político é essencial para sanar problemas locais que afetam a saúde e o bem-estar da população. Então, o Projeto Salurbal e o SIDAC, desde já, convidam vocês também para esse evento amanhã. Então, dando início a este evento de hoje, a Equidade e Saúde Urbana no Brasil, a experiência do SIDAC, apenas algumas recomendações da LAC. Primeiro, sintam-se à vontade para enviar as perguntas por meio do recurso de perguntas e respostas. Todas as dúvidas serão respondidas ao final de todas as apresentações. Nós enviaremos um link para a gravação, né, referente à gravação nos próximos dias. Você pode aprender mais sobre o Projeto Salurbal e a LAC também no site da LAC Urban Health. E você pode também se manter atualizado, se inscrevendo na newsletter da LAC Urban Health, ou seguindo, né, a LAC e o Projeto Salurbal nas redes sociais. Se suas perguntas não forem respondidas durante a discussão, você pode também enviar um e-mail para salurbal@drexel.edu, e nós vamos encontrar uma forma de responder aos seus questionamentos. Bom, nesse evento de hoje, nós vamos ter aqui, são 5 apresentações, eu, Gervásio Santos, serei o moderador. Nós teremos a apresentação sobre desigualdade urbana e segregação, homicídios, autoavaliação e saúde no Brasil, do José Firmino Filho, aplicações das leis de escala sobre mortalidade no Brasil, professor Roberto Andrade, leis de escala aplicadas a variáveis de forma urbana nas cidades do Projeto Salurbal, Aureliano Paiva, impactos do clima, das mudanças climáticas na mortalidade em cidades brasileiras, e Covid-19 no Nordeste brasileiro, sucessos e limitações nas respostas dos governos dos estados, ao final com o professor Maurício Barreto, a penúltima com o Ismael Silveira. Bom, então nós vamos dar início à primeira apresentação, do José Firmino Filho, a apresentação sobre desigualdade urbana e segregação, homicídios e autoavaliação de saúde no Brasil. Só apresentando aqui, então, o Firmino é doutorando em Economia pela Universidade Federal da Bahia e assistente de pesquisa no Projeto Salurbal, pesquisador também aqui do SIDAC, e possui interesse e experiência em pesquisa no âmbito da desigualdade e da segregação de renda, economia e determinantes sociais do desfecho de saúde. Firmino, pode ficar à vontade para a sua apresentação.
Gervásio, seria interessante dar um tempo. Qual é o tempo que cada um de nós temos? Porque não foi dado em nenhum momento. Está definido, são 15 minutos cada 15 minutos, avaliação, tá. e ao final nós não vamos ter um debate entre uma avaliação e outro debate será ao final. Ok. Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue ver aí a tela? Ok. Certo. Conseguindo ver, Ok. professor? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Firmino. Como o professor Gervásio falou, sou doutorando em Economia aqui pela UFBA e também trabalho no projeto Sala Urbal, sou assistente de pesquisa no SIDAX. E eu vou explorar aqui um pouquinho a temática de desigualdade social urbana e segregação, questão dos homicídios e autoavaliação de saúde no Brasil. Eu começo apontando, né, as questões mais gerais, introdutórias, assim, mais gerais sobre o Brasil, e em que é um país marcado, né, por desigualdades socioeconômicas e estruturais históricas, e a gente entende, enquanto desigualdade socioeconômica, né, uma limitação ou barreira imposta a determinados grupos no que se refere a direitos sociais básicos, né, como acesso à educação, à saúde, a educação e saúde de qualidade, né, o direito ao trabalho, moradia, condições de transporte, infraestrutura, e entre outros. E nesse processo, né, de crescimento de urbanização nas cidades brasileiras, esse processo ampliou as desigualdades socioeconômicas regionais e também intra-urbana, né? O processo de urbanização do Brasil, né, ocorreu de forma mais intensa a partir de meados do século XX e acentuou, né, essas desigualdades estruturais já existentes, né, desde a formação do Brasil. E aí, nesse sentido, a gente tem a segregação residencial surgindo, né, como uma consequência de série de ações que podem ser subjetivas, individuais ou materiais, né, em decorrência de uma superestrutura de discriminação. Os primeiros autores que trataram dessa temática, um dos primeiros autores que trataram dessa temática, né, de superestrutura de discriminação é o Thomas Schelling, em 1971, ao descrever e tentar modelar efeitos da segregação de renda e de raça nos Estados Unidos devido a um sistema de segregação, né, baseado na lei ou também em imposições sociais, que é o que a gente, né, mais enfrenta aqui no Brasil, né? E nesse sentido, esse autor, né, delimitou duas formas de segregação, essa subjetiva e individual, se referindo um pouco mais a indivíduos que possuem escolhas no sentido de indivíduos mais abastados, por exemplo, que podem viver em lugares onde tem maior acesso a serviços, e no sentido material, indivíduos que não teriam, né, essa condição de escolha, são afetados por essa estrutura e superestrutura de discriminação, né, que é decorrente de imposições, de uma série de imposições sociais. Aí, nesse sentido, a gente tem a segregação se referindo à maneira como diferentes grupos estão localizados no espaço, com base em sua condição socioeconômica, com grupos definidos com base na escolaridade, desemprego, idade ou até e níveis de renda, né? Motivação para os nossos estudos. Basicamente, nós investigamos o efeito ou associações da segregação de renda e desigualdades nas taxas de homicídios e autoavaliação de saúde nos grandes centros urbanos do Brasil, e tomamos como base um grupo minoritário de baixa renda e calculamos um indicador de segregação conhecido como o índice de dissimilaridade. O índice de dissimilaridade nos permite ter uma visão espacial da população que precisaria se deslocar dentro de uma cidade para torná-la mais homogênea. É uma medida de segregação média que indica o quão distante os mais pobres estarão da renda média da cidade. Aí a gente pode ilustrar essa questão da homogeneidade ou heterogeneidade de renda dentro da cidade a partir dessas duas ilustrações aqui do lado, a ilustração A e a ilustração B. Cada uma dessas figuras representa uma distribuição de famílias em uma cidade hipotética, e os quadros pretos, por exemplo, representam um grupo minoritário, os brancos podem representar um grupo majoritário. A ilustração A, nesse sentido, irá representar uma cidade com alto nível de segregação, e a ilustração B estaria representando, né, nesse sentido hipotético, uma completa uniformidade ou integração entre os grupos. E no campo, trazendo agora, né, mais para o campo prático, no sentido brasileiro, a nossa segunda motivação, né, mais ampla assim, para o estudo,
é a questão das desigualdades regionais no Brasil. A gente já apresenta aqui alguns indicadores que motivam a elaboração do estudo, e a gente percebe, né, que concentração de renda, taxa de pobreza, desemprego, e até mesmo o índice de dissimilaridade a gente já coloca aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente, todos esses indicadores apontam para cidades, né, localizadas nas regiões norte e nordeste do Brasil, possuem, né, maiores níveis de desigualdades, né, e essas condições socioeconômicas são piores. Aqui do lado a gente coloca também a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, também vai nesse mesmo sentido, né, cidades localizadas nas regiões norte e nordeste possuem maiores índices, né, de taxas de homicídios. Os problemas a gente colocou, né, ali o índice de dissimilaridade, apresentando também uma grande similaridade com os demais indicadores, mas antes de prosseguir, né, com a análise, foi necessário verificar a presença de viés no índice, para saber se o indicador é realmente um indicador robusto, dada a grande desigualdade de renda no Brasil. Então, a gente precisa fazer essas duas perguntas, né, basicamente. Qual o percentual do grupo minoritário de baixa renda que estamos tratando? E o índice é feito a nível do setor censitário, captura uma heterogeneidade exógena de renda adequada. Se tomarmos como base um percentual pequeno de grupo minoritário de baixa renda ou grandes áreas espaciais, o índice de dissimilaridade pode ser fortemente enviesado, né? Para essa segunda pergunta, a gente já pode responder, porque nessa segunda pergunta, como a gente trabalha com o censo demográfico, né, do IBGE, os dados que a gente utiliza para calcular o índice de segregação são a nível de setor censitário. Então, nós aqui no Brasil, né, para o índice de segregação baseada na renda, nós não temos esse problema. Então, o principal problema que a gente apresenta nesse sentido é esse primeiro, qual é o percentual do grupo minoritário que estamos tratando, né? E a gente se refere basicamente a essa heterogeneidade exógena da renda como um percentual de famílias que pertencem ao grupo minoritário de baixa renda e que estão alocados em uma determinada área espacial. Ou seja, precisamos atingir um grupo minoritário exógeno capaz de representar adequadamente os padrões de desigualdades regionais e também intraurbano. A literatura, né, sugere haver viés no índice de similaridade, vem desde as décadas de 70 e 80, mas é bem recente, agora em 2015, a Rebecca Allen realizou uma distribuição estatística capaz de provar que o indicador pode ser enviesado e sugeriu métodos de aleatorização como correção para o indicador. Nesse sentido, a gente já traz aqui alguns resultados baseados na revisão de literatura, né, e a gente trabalha com 4 níveis de corte, né, quatro cortes de grupos minoritários de baixa renda, famílias que ganham até meio salário mínimo, que ganham até 1 salário mínimo, famílias que ganham até 2 e 3 salários mínimos. A gente percebe que se trabalharmos com famílias, né, com esse cutoff de meio salário mínimo, a gente captura um grupo minoritário muito pequeno, apenas 1,7% da população. Grupo de 1 salário mínimo, a gente já trabalha com um percentual um pouco maior, 13%, o grupo de 2 a gente trabalha com 33%, e o grupo de 3 salários mínimos a gente já trabalha com mais de 50%. Então, chamar um grupo minoritário que é, né, percentualmente maior do que deveria ser, aqui já não faz muito sentido. Então, a gente já pode excluir, né, esse grupo minoritário de 3 salários mínimos, a gente traz só mesmo para mostrar a questão da evidência, mas esse cutoff não é adequado para se trabalhar, e também nem o de meio salário mínimo, porque a gente captura só 1,7% da população dentro da cidade. No que se refere aos níveis de viés que verificamos, né, aplicando métodos de aleatorização, basicamente métodos de bootstrap, a gente percebeu que há um baixo nível de viés, né, em todas as faixas que analisamos. Basicamente, o viés não está relacionado à questão da segregação de renda no Brasil, então, o indicador, né, aparentemente, é um indicador robusto, a gente só precisaria definir qual seria o cutoff ideal para trabalharmos. A média do indicador de dissimilaridade, né,
se o meio é 0,45, um 0,26, o 2 0,27, o 3 0,29. A análise é feita, como eu comentei lá na introdução, por exemplo, o índice de similaridade de 2 salários mínimos, que dá, em média, 0,27, indica que cerca de 27% da população dentro de uma determinada cidade deveria se mover para fazer com que houvesse, né, uma integração entre as famílias dentro das cidades. E a gente já coloca o índice de similaridade baseado no TOEFL de 2 salários mínimos, né, no corte de renda de 2 salários mínimos, porque foi o que apresentou a melhor distribuição, a melhor correlação estatística nesse sentido. E a gente coloca, né, como resultado, já associando o indicador de similaridade com outras variáveis socioeconômicas, que a segregação de renda realmente possui um efeito positivo e significante para o aumento da desigualdade e pobreza nas cidades brasileiras, e a segregação impacta o ambiente socioeconômico, afetando negativamente níveis educacionais dos indivíduos, o acesso à água, saneamento e condições de moradia. Assim, os indivíduos mais segregados tendem a ter um menor bem-estar social. A segregação de renda também possui um forte efeito sobre o número de homicídios nos grandes centros urbanos brasileiros. De acordo com os nossos resultados, existe uma associação positiva entre a segregação e o número de homicídios, né, nas grandes cidades brasileiras, e à medida que aumenta os níveis de segregação nas cidades, há um aumento esperado de até 50% no número de homicídios nas cidades brasileiras. Esse resultado aqui é sobre a prevalência da autoavaliação de saúde por raça e segregação residencial no Brasil, da Joana Guimarães, pessoal da Fiocruz do Rio, trabalha também, né, com essa parte de segregação. Os resultados dela indicam que cidades mais segregadas, dadas por essas colunas aqui de baixo, médio e alto, né, ela estratificou dessa forma cidades, então cidades mais segregadas, dadas por essas colunas, nessas cidades os indivíduos possuem uma baixa percepção, né, de autoavaliação de saúde, principalmente em indivíduos de raças pretas e pardas, né, em comparação aos brancos. Por fim, nas conclusões, a gente tem, né, que é necessário discutir a criação de políticas que mitiguem as desigualdades urbanas e regionais no Brasil. Nesse sentido, programas de distribuição equitativa da renda são benéficos na redução das desigualdades, da segregação e pobreza, melhoram as condições de bem-estar da população, e a segregação tem efeito sobre o ambiente social, né, sobre educação, moradia, acesso à água e saneamento. Então, reduzir a segregação também é trazer melhorias para o contexto social das famílias, né. Segregação possui efeito relevante também para o aumento do número de homicídios nas cidades brasileiras e, dessa forma, políticas focalizadas, né, de renda reduzem a segregação e auxiliam na melhoria dos indicadores de violência, né, que são um grave problema de saúde pública no Brasil. Cidades mais segregadas apresentam maiores desigualdades na avaliação de saúde por raça e cor. Basicamente, era isso que eu tinha separado aqui para falar. Muito obrigado, Firmino. Bom, vamos dar sequência, então. Próxima apresentação. Aplicação das leis de escala sobre mortalidade no Brasil. Professor Roberto Andrade. O professor Roberto Andrade ele é professor e pesquisador do Instituto de Física da UFBA, colaborador do SIDAX, Fiocruz, e possui interesse em pesquisas relacionadas à física, forma urbana, leis de escala aplicadas às cidades, com desfechos em saúde. Também é pesquisador vinculado ao projeto Salobal e à LAC Urban Health. Professor Roberto, pode ficar à vontade. Obrigado, Gervásio, pela sua introdução, tá certo? Eu vou agora compartilhar minha tela, tá certo? Com a apresentação, tá certo? Esse trabalho, tá, que vai ser apresentado aqui, é feito, reporta alguns resultados em conjunto, tá, com colegas faz parte do projeto Salobal aqui em Salvador, tá certo? E em outros locais do país e também de outros países, tá certo? E eu vou fazer a minha apresentação na seguinte forma, tá certo? Eu vou, uma vez que o Aureliano vai falar logo em seguida também sobre questões de lei de escala, eu resolvi
achei melhor fazer um conceito, introduzir os conceitos mais básicos de lei de escala, tá certo? Depois, como que a escala da cidade impacta a sua estrutura, alguns achados para propriedades de lei de escala em cidades e, finalmente, a parte de leis de escala e saúde urbana, tá certo? Dentro do projeto Salurbal. Tá? Bom, então, dentro desse contexto, tá certo? Quando a gente está falando aqui de lei de escala, eu estou me referindo ao conceito de tamanho, ou quantidade, ou duração de um certo fenômeno, tá certo? Ou de um certo sistema. Tá? A gente, que é observado que as propriedades do sistema, ou de um objeto, ou de um fenômeno, tá certo? Está ligado à sua escala. Você está compartilhando? Nós não estamos vendo. Compartilhei, não compartilhei, não? Tá bom. Então, desculpe. Desculpe, estão vendo agora aí? Ok. Tá certo? Tá bom, então. Então, esse foi o sumário que eu falei, tá certo? Tá? Na página inicial, pode, a primeira. A página inicial, tá certo? Ok. Ok. O sumário. E aqui, então, a parte de conceitos de lei de escala, tá certo? Então, como eu falava, o conceito de escala aqui está ligado a tamanho, quantidade ou duração de um fenômeno, de um sistema, tá certo? As propriedades do sistema, ou de um fenômeno, ou de um objeto, tá certo? Estão, de certa forma, ligadas à sua escala. De um certo modo, é costume a gente falar de uma escala característica, tá certo? Para ligar, dar uma ideia, tá certo? Do valor típico daquele fenômeno que a gente está observando. Por exemplo, a gente pode falar, no caso de organismos vivos, na frequência cardíaca, tá certo? Ou numa frequência circadiana, por exemplo, tá certo? A frequência cardíaca de uma pessoa adulta é em torno de 70 a 80 batimentos por segundo, tá certo? Já a frequência circadiana, por exemplo, é aquele ciclo diário, né, que nós está regulado pelos dias, a alternância entre dia e noite, tá certo? Portanto, a frequência circadiana é de um ciclo, tá certo? Por 24 horas, tá certo? Isso não altera, por exemplo, se você está criando, nesse caso aí, quer descrever esses fenômenos por uma função periódica, ou, por exemplo, um tipo cosseno, você vê que a frequência aparece aqui será diferente para uma situação ou para outra situação. Também é observado, tá certo? Agora, aqui não apenas no caso de sistemas oscilatórios, mas em qualquer sistema, tá certo? É usual, dada, né, que você tem uma certa escala característica, tá? Que haja flutuações em torno da sua escala característica, tá certo? A segunda questão que é importante agora a gente ver é como que as propriedades dependem da escala, tá certo? Isso, do ponto de vista da biologia, é normalmente referido como as propriedades alométricas, tá certo? Dos organismos vivos, por exemplo. Só para dar um exemplo muito simples, por exemplo, você tem que o volume de um cubo é a sua aresta, tá certo? Elevado ao cubo. Se você tem a esfera, o volume da esfera tem um fator aí, 4π/3, que é multiplicado pelo o raio da esfera ao cubo, tá certo? Então, o que a gente vê é o seguinte, é que, embora dependa da forma específica, né, o que é característico, eu procuro enfatizar aqui, é que o volume de qualquer objeto depende, de alguma forma, tá certo? É proporcional ao comprimento que ele tem elevado à potência cubo. Isso é uma coisa que parece trivial, mas, por exemplo, se você levar em conta que a resistência de uma coluna, tá certo? Ela também é proporcional da forma que ela tem, mas de qualquer forma sempre similar a um comprimento elevado ao quadrado, por exemplo, a resistência depende da seção reta. Tá? Então, um quadrado tem a área L ao quadrado, tá certo? E se ela é circular, tem uma resistência que é proporcional ao raio ao quadrado. Então, isso explicaria, por exemplo, porque animais menores, tá certo? Têm pernas mais finas do que animais maiores. É só você comparar um cavalo, um cachorro e um elefante, por exemplo. Tá? Então, diversas propriedades dos sistemas naturais são explicadas de uma maneira muito simples, tá? Pelas leis de escala. Tá?
Importante a gente notar aqui, por exemplo, que a taxa metabólica, que é uma coisa, quanto que de energia cada organismo gasta por unidade de tempo, tá certo? É encontrado que isso é proporcional à massa do organismo elevada a uma potência 3/4, tá certo? Como é que isso foi feito, tá certo? Então, isso foi feito pela determinação empírica usando dados coletados para um grande número de sistemas similares, tá certo? Você observa isso, você tenta, então, a fazer um ajuste entre essas dependências, tá certo? Do fenômeno observado e a escala que você está observando, dentro dessa forma aqui, y é igual a b vezes x elevado a uma potência a, e mais usualmente você fala e faz um ajuste linear, tá certo? De mínimos quadrados, uma regressão linear, para determinar o valor de a e o valor de b. Aqui o valor de a determina se a escala depende de forma sublinear, linear ou superlinear, conforme essas condições que estão aqui estabelecidas. Menor que 1, igual a 1 ou maior do que 1. Aqui, só para ilustrar, eu coloco aqui uma figura tirada desse livro aqui do Geoffrey West, tá certo? Chama simplesmente escala, e aqui mostra, tá certo, qual é a taxa metabólica, tá certo, de diferentes animais, tá certo, e função da massa do animal, tá certo? E essa reta que aqui está, isso aqui está em escala logarítmica, tá certo? Tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, e essa reta aqui tem inclinação 3/4, que é o resultado que a gente fez, tá certo? Uma outra coisa que também o West mostra lá é que, por exemplo, você pode calcular, determinar leis de escala para a frequência cardíaca e o tempo de vida, tá certo? De animais, tá certo? Se você multiplicar essas duas grandezas, tá certo? Você teria o número total de batimentos cardíacos ao longo da vida, tá certo? E ele mostra que por uma série de mamíferos aqui, tá certo? Você tem um fator razoavelmente constante como consequência da combinação de duas leis de escala. Tá certo? Muito bem. Então, se isso é observado em sistemas naturais, biológicos, tá certo? Esse mesmo tipo de observação tem sido feita para sistemas criados por sistemas humanos, tá certo? Por exemplo, cidades, tá certo? Por exemplo, empresas, por exemplo, escolas e assim por diante, tá certo? Então, você observa que nas cidades, todas essas características da cidade, o transporte interno dentro da cidade, o abastecimento de água, de energia, de gêneros, tá certo? A educação, a saúde, a produção cultural, tá certo? Tudo isso, tá certo? Podem ser explorados para verificar como que elas dependem do tamanho da cidade. No caso da cidade, tá certo? O indicador do tamanho da cidade, da escala da cidade, é a sua população, enquanto que no caso anterior dos organismos, tá certo? Era a massa corporal, aqui a gente usa normalmente a população. Cabe aqui uma certa observação, tá certo? Esses são achados empíricos, tá certo? E há uma grande busca para entender por que que existe esse tipo de lei, por que a natureza e também sistemas criados pelo ser humano, tá certo, levam a esse tipo de lei, tá certo? E o que se acredita hoje mais, que é a base dessa observação, tá certo, é que na busca pela seleção natural, pela sobrevivência, né, você tem que encontrar condições ótimas, tá certo? Existe, então, uma busca incessante, mesmo inconsciente, tá certo, na minimização dos recursos naturais, que, no caso, você pode imaginar sempre como sendo genericamente chamado de energia. Tá certo? Então, estudos nas últimas décadas mostraram diversas propriedades características das cidades levam leis de escalas, tá certo? Aqui, quando você faz esse tipo de estudo, tá certo? É importante ressaltar que o A e o B, tá certo? Que são os parâmetros que ajustam, que determinam a lei de escala, podem depender da região onde as cidades se localizam, certo? Então, pode existir uma pequena variação,
tá certo? Embora, tá certo, haja uma tendência de, normalmente, você ter uma certa constância de certos aspectos que sejam sublineares, outros superlineares, que esse processo seja mantido independente de uma certa dependência regional, tá certo? Então, por exemplo, aqui de novo, voltando ao livro lá do West, tá certo? Aqui ele está olhando como é que o número de patentes, tá certo? Depende da população da cidade, tá certo? E essa a inclinação aqui, tá certo? Ela também tem, tá certo? Um crescimento. Aqui a mesma coisa, tá certo? Para uma empresa, tá certo? Como é que você tem, tá certo? O número de empregados, tá certo? De uma empresa, tá certo? Depende como que o tamanho da empresa medida, né, pelo seu valor econômico, tá certo? Produtos que ela gera, etc., tá certo? Depende do número de empregados que ela obtém, tá certo? Então, aqui também você observa que existe, tá certo? Uma clara dependência linear entre o logaritmo dessas duas grandezas, tá certo? Aqui eu mostro alguns resultados para a lei de escala que foram obtidos por nós, aqui no grupo aqui em torno do SIDAX, tá certo? Para algumas propriedades aqui no Brasil, tá certo? Aqui mostrado é o produto bruto, tá certo? Aqui é a questão da empregos no setor de alta tecnologia, tá certo? E esse outro aqui é o comprimento do abastecimento das canalizações para abastecimento de água, tá certo? Então, você vê aqui que o produto nacional bruto, tá certo? O produto nacional, o produto da cidade, não produto nacional, o produto doméstico da cidade, tá certo? Ela cresce de forma superlinear, ou seja, cidades maiores tendem a ter uma renda média per capita maior do que uma cidade menor, tá certo? Também aqui um valor desse beta. Esse beta é o A que eu estava me referindo lá atrás, tá certo? É o coeficiente é o expoente da lei de potência. Aqui é 1,5, caracterizando, tá certo? Como uma forma superlinear também, mas o abastecimento de água ela requer menos é menor para as cidades relativamente menor para as cidades maiores, tá certo? Ou seja, você economiza, tá certo? Na hora de você fazer distribuição de abastecimento, tá certo? Roberto, Aqui, vamos falar, eu sei, falta um minuto, eu vou chegando lá, tá certo? Um dos estudos de Salurbal, tá certo? Foi, então, essa questão da lei de escala, tá certo? Nós temos 371 cidades e nós estamos tratando, então, de olhar a partir da mortalidade, tá certo? E mortalidade de todas as causas e mortalidade por grupos de enfermidades. A comparação também é feita entre as cidades do Salurbal, essas 371 cidades, e cidades também dos Estados Unidos. Aqui a gente coloca o homicídios, tá certo, como sendo um desfecho, tá certo? Isso é o resultado que nós já tínhamos feito anteriormente, tá certo? Tem um expoente maior do que 1, portanto, superlinear. E aqui são diferentes casos, tá certo? Para todas as causas, tá certo? Diferentes tipos de causas, tá certo? Para os Estados Unidos e para a América Latina, tá certo? Então, a gente mostra também aqui que o vermelho mostra a inclinação 1, tá certo? E o azul, a inclinação que foi obtida pelo ajuste, tá certo? Então, até o momento, a gente confirmou a validade da hipótese de escala. Alguns resultados podem contrastar com alguns de outras regiões do mundo, mas é importante ressaltar que esse é um tipo de estudo extremamente válido, tá certo? Que a gente tem conseguindo algum sucesso na determinação disso aqui dentro do Salurbal, tá certo? Obrigado pela atenção e é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, professor Roberto.
próxima apresentação aqui. Então, o Aureliano Paiva, leis de escala aplicadas a variáveis de forma urbana nas cidades do projeto Salubal. Aqui, o Aureliano, ele é doutor em física pela UFA, pós-doutorando do projeto Salubal. Então, possui interesse em pesquisa no âmbito de física com determinantes do ambiente construídos e sociais sobre desfechos de saúde, assim como análise de base de dados aplicando ferramentas estatísticas de códigos abertos. Então, Aureliano, obrigado, à vontade. Deixa eu só... Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Na hora que esse fone de ouvido não funciona direito. Então, eu sou Aureliano, eu sou físico e pós-doc no SIDAX. O meu trabalho hoje envolve muito essa parte de análise de dados, envolvendo os dados do Salubal, os dados de forma urbana e saúde. E hoje eu vou falar sobre lei de escala, a lei de escala aplicada a variáveis de forma urbana na cidade do projeto Salubal. Como o Roberto falou, nós podemos representar a relação entre duas variáveis e podemos classificar, modelar essa relação, assim, o quanto uma variável consegue explicar a outra, com base em uma função, pode ser uma função exponencial. E aqui, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando a gente pensa no crescimento linear, numa expoente linear, é que, para esse caso da massa corporal e a taxa de batimento cardíaco, existe à medida que a massa corporal aumenta, a taxa de batimento aumenta numa mesma proporção. Então, isso seria um crescimento linear. O crescimento sublinear e o superlinear, se a gente pensar em algo que esteja aumentando, por exemplo, uma cidade que esteja aumentando a população, como é que uma determinada variável iria se comportar à medida que você aumenta isso? Aumenta essa outra variável. Então, se tivesse um comportamento superlinear, a gente entende que essa variável iria aumentar de forma mais acentuada com o crescimento da população. E se for um comportamento sublinear, vai aumentar de maneira menos acentuada. Tem informação gráfica melhor lá na frente. Então, assim, o que nós fazemos é analisar assim, pares de variáveis e entender o quanto uma variável explica a outra. No nosso caso, nós estamos trabalhando com variáveis de forma urbana e população. Aqui, para essa equação, o y é a variável que nós estamos trabalhando, tentando explicar. N é a população, y0 é a constante de ajustamento, e esse beta é o nosso expoente. Nós vamos lá classificar se ele está abaixo de 1, seria aproximadamente igual a 1 ou acima de 1. Por que população aqui? Como o Roberto falou, população é a melhor forma de você estar explicando o tamanho de uma cidade. Por que não outra variável, por exemplo, o tamanho da cidade, essa área administrativa? A área administrativa é estática, então é uma questão política, e a área urbana é uma coisa que ainda não existe um consenso sobre a forma de você definir essa área urbana. Então, a população é uma forma melhor de você quantificar o tamanho da população, já vista que ela dá conta de uma verticalização dentro de uma cidade. E aqui, para essas questões, essas variáveis que já foram estudadas na literatura, utilizando essa análise de escala, nós conseguimos classificar essas variáveis dentro desses três regimes, sublinear, linear e superlinear. Então, as variáveis de forma urbana, tais como comprimento das ruas, número das ruas, a área urbana, elas estão dentro desse regime sublinear. Ou seja, se você pensar uma cidade crescendo ao longo do tempo, a população crescendo ao longo do tempo, essas variáveis, tais como essas variáveis são classificadas dentro do regime sublinear, não crescem de forma tão acentuada quanto a população, ela vai crescer de maneira mais lenta. No outro caso,
no caso oposto do superlinear, nós temos que a população cresce, mas essas taxas como salário total, invenções, novas patentes, elas crescem de maneira mais acentuada. Então, como isso seria importante para nós? Então, nós temos uma cidade onde a população está crescendo e nós queremos saber como é que essas variáveis vão se comportar e tentarmos prever, tentarmos propor algumas ações para dar conta dessa possível situação nessas cidades, seja de ruas, de área urbana, de novas patentes ou de emprego, que seja. Aqui, como nós estamos em Salvador, eu quis colocar alguns indicadores para a cidade de Salvador. O Salobal possui vários indicadores, eu coloquei poucos para a cidade de Salvador, como a área urbana, a população total, tamanho da malha. Essa malha aqui, você pega a malha da cidade com base nos quarteirões, e você consegue fazer um grid e pegar o tamanho efetivo desse grid. A área em quilômetros quadrados, que é a área administrativa, e a densidade de ruas. Então, para a cidade do Salobal, assim, o nosso trabalho é feito em cima da cidade do Salobal com pilões harmonizou dados de saúde, dados socioeconômicos de forma urbana, para 371 cidades latino-americanas com mais de 100 mil habitantes. Por que mais de 100 mil habitantes? A literatura indica que existe um processo de transição nessa faixa de 100 mil habitantes, onde a cidade deixa de ter um centro comercial para ter mais de um. E nós temos aqui 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá e Peru. Entre elas, 152 são cidades brasileiras. O Brasil tem só 152 cidades com 100 mil habitantes? Não. Aqui dentro da metodologia de Salobal, algumas cidades que estavam perto, ali na região metropolitana, foram excluídas. Então, alguns critérios foram utilizados para escolher essa cidade. Aqui são as cidades do projeto Salobal, distribuídas na América Latina. Veja que isso não pega todos os países da América Latina. Aqui tem essas bolinhas que indicam a população, tá? Então, assim, o projeto Salobal divide essas cidades em 3 regiões. As regiões administrativas, as unidades administrativas, que é o tamanho da cidade, a divisão política, a área metropolitana e as áreas urbanas. Aqui nessa figura da esquerda, eu tenho a malha de ruas residenciais, e em vermelho, aqui esse contorno vermelho é a região administrativa da cidade de Salvador. Esses dados, o Salobal não inventou esses dados são públicos. Existem ferramentas onde você pode extrair esses dados. O que o Salobal fez foi organizar isso em variáveis. Algumas variáveis existiam na literatura, outras variáveis o Salobal criou. Então, isso é passível de ser feito, de criar um outro banco de dados. Aqui do lado direito, eu tenho um recorte de uma região no centro de Salvador. Veja que algumas cidades não são ligadas, porque aqui eu estou pegando só ruas residenciais. Essas ruas podem estar ligadas por avenidas. Existe essa função de você poder escolher qual tipo de rua que você pega. Então, as questões que nós tentamos responder no trabalho foram se as propriedades de escala dessas variáveis de forma urbana dependem da definição dos limites urbanos. Então, assim, dentro desses 3 níveis analisados, será que existe diferença para essas variáveis? Elas escalam diferente para esses níveis? E se as propriedades de escala diferem para as cidades colonizadas por portugueses das cidades colonizadas pela Espanha? Então, o Brasil é sui generis dentro da América Latina, porque é o único país que foi colonizado por portugueses, enquanto o restante, a maioria dos países, o restante desses países da América Latina foi colonizada por espanhóis. Então, essa é uma pergunta, se
se a gente consegue identificar ou quantificar algo que diferencie elas. Dentro do conjunto de variáveis do solo urbano, nós escolhemos essas variáveis, então nós temos as variáveis, essa primeira tabela são as variáveis que mais se encaixam nessa definição de forma de estrutura urbana, assim. Não que a outra não esteja, mas é que a outra a gente dividiu para que a outra estivesse ligada só à questão das ruas. Então, nós temos a área urbana total, o número de one path. Isso aqui, essa segunda variável é o número de quarteirões. A terceira é a malha, o tamanho efetivo dessa malha, vamos pensar desses quadrados, retângulos que definem cada um desses quarteirões, e a área em quilômetros quadrados. A segunda tabela são as variáveis as métricas de ruas. A largura das ruas, interseções, se tem uma interseção, se tem duas interseções, se tem 3, 4, o número dessas ruas. Vejam que nós temos, com exceção da Effective Mesh Size, nós temos expoentes dentro daquela faixa do sublinear. Então, está de acordo com a literatura onde as variáveis de forma urbana escalam sublinearmente com a população. Aqui eu tenho os gráficos. Quando a gente faz esse tipo de análise, essa linha vermelha é a linha que mais se ajusta aos pontos. Se esses pontos estivessem todos em cima dessa linha vermelha, a gente teria um ajuste perfeito, mas na vida real isso não acontece. E quando a gente faz essa análise, é sempre interessante utilizar uma métrica que avalie o quão bom é esse ajuste. Aqui a gente usa o R quadrado. Então, para o Effective Mesh Size, nós temos um ajuste que é superlinear, com um R quadrado de 0,6. Um ajuste muito bom seria o ajuste ótimo seria 1, mas para esse tipo de dados, normalmente a gente não encontra esse ajuste tão bom, então fica aí em torno de acima de 0,6 até algo em torno de 9. E aqui a área é em quilômetros quadrados, com um beta de 0,8. Então, abaixo de 1, a gente vai estar considerando como um regime sublinear, ali quase em cima do 1, que a gente vai estar considerando como um regime linear. Aqui um outro exemplo de interseções, de 3 interseções e 4 interseções. Novamente, expoentes abaixo de 1. O que diz respeito a comparação entre as cidades, aqui nesse slide anterior, as cidades, as bolinhas que são coloridas na cor verde são as cidades brasileiras e as outras com esse azul transparente são as cidades restantes da amostra. Então, quando nós dividimos essa amostra em duas partes e calculamos os expoentes, nós percebemos que não existe diferença significativa a ponto de podermos definir. Essa é uma assinatura, isso é algo que as cidades brasileiras possuem, que as cidades colonizadas por espanhóis não possuem, a ponto de poder diferenciar no resultado. E como existe uma margem de erro, e os expoentes são muito próximos, então nós percebemos que não dá para fazer esse tipo de distinção olhando para esses expoentes na análise de escala. Com os resultados, nós encontramos que o comportamento sublinear, que já era esperado assim, para essas variáveis de forma urbana, está muito próximo do encontrado, especialmente para a questão das áreas urbanas. É um trabalho recente feito por pesquisadores da Itália, para cidades italianas, encontrar uma relação linear para a área urbana e a população, relacionada à área urbana e população. Nós não encontramos essa relação linear, porque isso está relacionado com a definição da área urbana. Ainda é um problema a ser resolvido. Assim, não existe um acordo sobre a forma como deve ser definida essa área urbana. Mas mesmo com essa pequena diferença, nossos valores estão muito próximos de 1. Então, nós podemos considerar que existe um acordo entre esses resultados. Os valores encontrados para os expoentes para as métricas de rua também concordam com o que é encontrado na literatura, principalmente com um trabalho recente feito pelo Stephen Turner, que é o líder
do Hub de Viena, que é um grupo de pesquisa em sistemas complexos, também trabalha muito com essa parte de forma urbana. Como eu disse anteriormente, essa pequena diferença nos resultados relacionados à área urbana está relacionada com a definição da área urbana. Então, as cidades estudadas possuem expoentes muito parecidos, no caso das cidades colonizadas por espanhóis e colonizadas por portugueses. Talvez, se a gente fizesse uma análise explorando o momento onde as cidades foram criadas, o tempo que ficaram sobre a tutela desses países, talvez pudesse apresentar resultados diferentes. Uma outra questão, que eu não salientei nos dados, mas que aparecem é que nós não encontramos diferenças entre um nível e outro. Então, não existe diferença tão significativa entre a área administrativa, a região metropolitana e a área urbana. Por fim, esse é um dos trabalhos em que o Saulo Urbal explora a forma urbana, estuda a forma urbana. Na maioria dos estudos, ele está sempre, o Saulo Urbal está preocupado em relacionar a forma urbana com questões de saúde. Então, aqui são alguns exemplos, desde estudar o peso de recém-nascidos, cruzando isso com variáveis urbanas, análise de políticas que são realizadas para melhorar o tráfego, a forma como como a população aceita, a relação entre a poluição e o tráfego, até mortalidade infantil. Meu tempo acabou. Muito obrigado, Gervásio. Muito obrigado, Aureliano. Então, vamos para a nossa próxima apresentação. O Ismael Silveira, Impactos do Clima e das Mudanças Climáticas na Mortalidade por DCV em Cidades Brasileiras. O Ismael, ele é professor e pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, do ISC, colabora com pesquisas no SIDACS no âmbito dos efeitos do ambiente urbano, clima e mudanças climáticas na saúde humana. Ismael, muito obrigado, fique à vontade. Obrigado, Gervásio. Já está aparecendo a minha tela? Sim. Ela, quando eu passo, vai? Isso. Tá. Vai, né? Ok. Obrigado. Então, eu sou Ismael, eu vou fazer uma apresentação que tem como título os impactos do clima e das mudanças climáticas na mortalidade por doenças cardiovasculares em cidades brasileiras. Essa apresentação ela está baseada nesses artigos que foram publicados recentemente. No primeiro artigo, nós investigamos o efeito da temperatura ambiente na mortalidade por doenças cardiovasculares nas capitais brasileiras. No segundo, nós investigamos a modificação desse efeito segundo características tanto individuais quanto do local de moradia, na cidade do Rio de Janeiro. E no terceiro, nós estimamos as projeções dos excessos de mortalidade por doenças cardiovasculares relacionadas à temperatura, segundo diferentes cenários de mudanças climáticas e diferentes modelos climáticos regionalizados para o Brasil. Essa equipe que foi envolvida em todos esses artigos era formada por alguns colegas do Núcleo de Pesquisas em Epidemiologia Ambiental, da NIPEA, lá da UERJ, que eu também sou colaborador. Bom, assim, para contextualizar um pouco desse problema, eu trouxe esses pontos. Primeiramente, que os efeitos da temperatura na mortalidade geral e na mortalidade por doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas específicas, eles já estão até bem documentados na literatura. Até então, a maioria das evidências são de países de alta renda, né, e há pouca evidência, que esses artigos, inclusive, eles adicionam um pouco mais de evidência, de países de média e baixa renda, principalmente aqui na região da América Latina e do Caribe. E as doenças cardiovasculares têm toda essa importância, né, principalmente por ser a primeira causa de morte em todo o mundo, e
principalmente diante desse contexto de envelhecimento da população e de uma urbanização crescente da população, né? É importante, assim, também a gente destacar que os efeitos da temperatura na mortalidade por doenças cardiovasculares, na mortalidade geral, eles já são sentidos. No entanto, esses efeitos eles tendem a se agravar ainda mais com as mudanças climáticas e eles não serão homogêneos, né, ao redor do globo. Os impactos eles vão atingir desproporcionalmente algumas populações, principalmente aquelas populações mais vulneráveis, né? E diante disso, recentemente, a OMS elencou entre as principais ameaças, entre as 10 principais ameaças à saúde pública a serem enfrentadas, as mudanças climáticas e as doenças crônicas não transmissíveis estão entre elas. Então, só novamente, o objetivo, né, desses estudos. Então, o primeiro foi estimar o efeito da temperatura na mortalidade por doenças cardiovasculares nas capitais. O segundo foi investigar a modificação desse efeito segundo fatores individuais e do bairro de moradia na cidade do Rio. E no terceiro, a gente fez essa projeção do impacto segundo diferentes cenários de mudanças climáticas e diferentes modelos climáticos regionalizados para o Brasil. Eu acho que todo mundo conhece a distribuição das capitais, né, que essa distribuição das cidades incluídas, pelo menos assim, a partir do primeiro estudo, né, mas eu trouxe aqui só para reforçar um pouco essa distribuição das capitais, segundo as regiões, e mostrando aqui que quanto mais próximo ao Equador, a gente tem as temperaturas mais elevadas. A cor mais escura, do amarelo clarinho para o vermelho, indica uma maior temperatura média durante o período do estudo, e o diâmetro do círculo indica as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares. E a gente vê aqui que as temperaturas mais amenas estão aqui na região sudeste e sul, centro-oeste também, enquanto as regiões nordeste, norte e parte da centro-oeste, as temperaturas mais elevadas. Então, eu vou comentar um pouco sobre os principais achados desse estudo, trazendo assim os pontos principais. Claro que não dá para trazer todo o detalhe, mas principalmente aqueles que eu acho que talvez adicionam mais em relação a possíveis políticas, né, de saúde pública. Então, o primeiro estudo foi um estudo de séries temporais, que a gente analisou todas as capitais brasileiras no período de 2000 a 2015. Aqui eu trouxe os resultados, esses resultados foram combinados por meio de uma meta-análise para as regiões. Então, para todo o Brasil, aqui o primeiro, e aí as curvas para cada uma das regiões, centro-oeste, norte, nordeste, sul e sudeste. Na maioria das cidades também, e aqui nas regiões, a gente tem um padrão de U, a gente chama padrão de U, esse padrão é que tem aqui, a mortalidade é mínima, em uma determinada temperatura, e acima dela a gente tem esse risco, ele aumenta, que são os riscos associados às altas temperaturas, e abaixo dela a gente tem os riscos associados às baixas temperaturas. Então, a gente observou esse padrão de U, né, tanto do efeito das altas quanto das baixas temperaturas na maioria das cidades. A gente também investigou alguns fatores a nível das cidades que melhor expliquem essa variação, e a gente identificou que um dos que mais explicou foi a amplitude térmica. Não é à toa que a gente tem curvas mais bem definidas aqui, principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, menos definidas aqui na região norte e nordeste. E a gente teve alguns problemas de estimativas, principalmente em alguns locais onde tem, às vezes, uma pequena ocorrência desses óbitos, que são bem homogeneamente distribuídos ao longo do período de estudo, e também uma baixa variação da exposição, que levou, às vezes, a estimativas um pouco, que a gente não encontrou estimativas tão bem definidas como outras regiões com maior quantidade de óbitos. E no segundo artigo, a gente fez um estudo do tipo Case Crossover, no Rio de Janeiro, no período de 2001 a 2018, e a gente investigou alguns fatores individuais, a modificação desse efeito da temperatura, segundo fatores individuais e do bairro de moradia. Entre os fatores individuais, a gente investigou sexo, idade, cor da pele, nível educacional e local de residência. A gente tem alguns resultados bastante interessantes. Primeiro que para todos os grupos a gente tem esse formato de U. Aqui eu não trouxe todos os gráficos, mas a gente tem o efeito tanto das baixas quanto das altas temperaturas. Aqui eu trouxe as estimativas, né, do primeiro percentil, quinto percentil de temperatura, as temperaturas mais baixas, 95º e 99º percentil.
E alguns padrões são bem interessantes. Por exemplo, aqui idade, a gente tem um gradiente muito evidente, né, de uma maior vulnerabilidade aqui no grupo acima de 65 anos, tanto para as baixas quanto para as altas temperaturas. Gênero já variou muito, e varia muito segundo os estudos. Aqui a gente identificou o maior efeito das baixas temperaturas entre os homens e o maior efeito das altas temperaturas entre as mulheres. Pessoas negras também tiveram maior efeito das baixas temperaturas, aqui das altas não teve tanta diferença. O local de moradia, o local de ocorrência do óbito, se hospitalizado ou se fora do hospital, apresentou maior efeito das altas temperaturas, e aqui no nível educacional apresentou um gradiente bastante evidente, né, de quanto menor aqui o nível educacional, maior o efeito aqui, principalmente das altas temperaturas. E das características do bairro de moradia, a gente investigou o índice de desenvolvimento social, que deu um índice muito utilizado lá pela Prefeitura do Rio, que ele engloba algumas dimensões, como alfabetização, renda, saneamento e características da moradia, a renda média do bairro de moradia, o consumo de eletricidade e a variação na densidade demográfica. Veja, todas essas variáveis, elas são muito correlacionadas, né? E elas têm muito a ver com a condição de vida. E a gente identificou gradientes muito evidentes. Por exemplo, quanto piores, né, os indicadores de condições de vida no bairro, por exemplo, quanto menor o índice de desenvolvimento social, quanto menor a renda média, quanto menor o consumo de energia elétrica, maior o efeito, mais acentuado foi o efeito aqui, tanto das baixas quanto das altas temperaturas. Então, teve um gradiente bastante evidente desse aumento. Às vezes, um ou outro tem uma diferença mas principalmente comparando as categorias marginais, isso é bem evidente. E a variação na densidade da população, que indica o crescimento do bairro, já foi o contrário. Quanto maior essa variação, maior o efeito, tanto das baixas quanto das altas temperaturas. E, geralmente, essa variação na densidade ela é maior do que aqueles locais onde apresenta maior crescimento nos bairros, né, que apresentam maior crescimento desordenado e com presença de alguns assentamentos irregulares. Já no terceiro artigo, que a gente fez a projeção dos impactos, a gente incluiu 21 cidades brasileiras, né, que a gente tirou algumas com curvas pouco plausíveis, mas esse estudo ele envolve 3 etapas. Na primeira etapa é um estudo de série temporal, parecido com o primeiro, mas que a gente fez alguns ajustes. Na segunda etapa, a gente realiza as projeções de temperatura, obtém as projeções de temperatura para cada cidade, segundo os diferentes modelos e cenários que a gente utilizou, e, por fim, a gente calcula as frações de mortalidade atribuídas à temperatura, segundo essas exposições, né? A gente utilizou aqui 2 modelos e 2 cenários que foram disponibilizados pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os cenários de mudanças climáticas, a gente usou o RCP 8.5. O RCP 8.5 ele é um cenário de alta emissão, né, que ele está relacionado a uma ausência de políticas climáticas. E, segundo o cenário 8.5, a média da temperatura global no final do século chegaria até quase 4 graus Celsius, isso global, né? E ela varia entre os locais. E o RCP 4.5 já é um cenário intermediário de baixa emissão e mitigação média, e segundo o RCP 4.5, a temperatura no final do século chegaria até 1,8 graus Celsius, então ele está mais na linha do nível de aquecimento conforme as metas do Acordo de Paris. Então, a gente comparou esses 2 cenários e a gente utilizou 2 modelos, que foram os 2 modelos regionalizados pelo INPE. Na verdade, o INPE usou um modelo regionalizado ETA, acoplado em 2 modelos globais, que é o MIROC 5 e o RADIGEM 2ES. Então, a gente tem o ETA RADIGEM e o ETA MIROC. E, então, a gente obteve essas 4 projeções, nessa combinação desses 2 cenários e 2 modelos. E a gente vê aqui que, para a maioria das cidades, aqui nesse gráfico a gente está apresentando as frações atribuíveis líquidas da mortalidade ao longo
do século, né? Até o final do século, por década, em relação aqui à década de 2010 a 2019. Esse aumento líquido, o que significa? Que a gente vai ter, de acordo com o aquecimento, a gente vai ter tende a ter um aumento da mortalidade relacionada, lembrando daquela curva, né? A gente tende a ter um aumento da mortalidade relacionada ao calor e uma redução da mortalidade relacionada ao frio. Então, essas frações líquidas, ela desconta essa redução relacionada às baixas temperaturas. Então, a gente vê aqui que, na maioria dos locais, a gente tem um aumento da mortalidade, mesmo considerando o modelo de menor aquecimento e o MIROC, né, que ele é o MIROC ele é um modelo de menor aquecimento, desculpa, e o 4.5, que é o cenário de menor aquecimento também. Mas, no geral, a gente tem aqui aumentos da mortalidade líquida em todos os cenários e modelos, mas em algumas situações a gente não tem, como aqui, por exemplo, em Brasília, porque quer dizer que, de acordo com algum nível de aquecimento que a gente está atingindo aqui nessas décadas, a gente está tendo uma compensação por conta dessa redução dos óbitos relacionados às baixas temperaturas, mas há um movimento aqui ele começa a crescer no final, ela vai reduzindo, mas depois ela para de compensar e volta a aumentar. E essa aqui para o restante das cidades, aqui principalmente nos locais com temperaturas mais baixas, a gente tem uma redução maior da mortalidade, mas isso pode ter também, aí toda uma discussão nessa literatura sobre os impactos da mudança climática, que isso pode estar, às vezes, relacionado a algum efeito residual da sazonalidade, que pode não ter muito bem ajustado, e são questões ainda para serem mais aprofundadas. No entanto, o que eu acho que é interessante desses achados é que quando a gente compara, a gente tem essa comparação por cidade, e quando a gente compara aqui para todas as cidades analisadas, na maioria praticamente aqui todos os dois cenários, né, no 4.5 e no RCP 8.5, e nos dois modelos, a gente tem um aumento da mortalidade relacionada à temperatura, um aumento líquido, né? Exceto aqui para o ETA-MIROC, segundo o cenário 4.5, que é um modelo um modelo que é de menor aquecimento, e o cenário também de menor aquecimento. E a interpretação desses resultados, porque a gente não considera ainda, esse estudo, a gente não considerou o aumento da população, mudanças nas taxas de mortalidade. Então, a interpretação é como se a população atual ela fosse exposta a essa distribuição de temperatura projetada, essas temperaturas projetadas segundo esses modelos e cenários, projetados até 2100. Então, é como se a população atual fosse exposta a essas temperaturas. E é interessante que a gente tem um aumento, né, na maioria dos cenários e modelos, e a diferença tem uma diferença marcante entre o cenário 8.5 e o cenário 4.5, que é o cenário de maior emissão. A gente tem um aumento, um impacto pior do que o cenário 4.5, que é um cenário que está mais de acordo com está mais aí na linha do Acordo de Paris. Então, as principais conclusões é que há o efeito da temperatura na mortalidade, né, tanto das baixas quanto das altas temperaturas, e esse efeito ele não é homogêneo, ele varia segundo características da população e do local de moradia, e os impactos apontam um maior número de mortes devido ao calor, que ele vai superar as mortes ou redução dos óbitos relacionados ao frio na maioria dos locais analisados, e esse impacto é muito mais intenso segundo esse cenário de maior emissão, de ausência de políticas climáticas. Eu acho que esses estudos eles podem contribuir para subsidiar políticas climáticas mais ambiciosas e urgentes, né, a fim de reduzir os impactos da crise climática, e também para o planejamento de ações específicas, por exemplo, para as doenças cardiovasculares, junto ao setor saúde, e também de outros setores, como políticas de habitação, climatização, planejamento urbano e sistemas para alerta climáticos, e além da apontar a necessidade de ações especiais para alguns grupos mais vulneráveis. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Ismael. Então, vamos passar aqui para a nossa próxima apresentação do nosso debate. A próxima apresentação, professor Maurício Barreto, a Covid-19 no Nordeste brasileiro, sucessos e limitações nas respostas dos governos dos estados.
só resumidamente aqui. O professor Maurício Barreto é o coordenador do SIDAX, professor e pesquisador do Instituto de Saúde Coletiva da UFPA também, é pesquisador da Fiocruz Bahia, assim como pesquisador, aqui, coordenador do SIDAX. Possui interesse em diversos campos de pesquisa relacionados a desfechos em saúde, determinantes sociais e ambientais de saúde humana, avaliação de políticas públicas, integração do conhecimento social e biológico para explicações causais na saúde, dentre outros. É pesquisador também vinculado ao projeto Salurbal. Professor Maurício, pode ficar à vontade, muito obrigado. O áudio, acho que não está. O áudio. Isso. O que eu vou apresentar aqui hoje, eu agradeço aí ao convite de Gervásio, que organizou essa atividade. O que eu vou apresentar hoje não está ligado à atividade do Salurbal, mas eu acredito que ele quis, ao fazer a programação, incluir algumas coisas e alguns debates políticos, né, importantes para... Eu estou tentando aqui colocar na forma de apresentação, mas agora, deixa eu ver se eu consigo. Tá bom. Ele quis trazer a questão do Covid, né, pela importância que está tendo no momento, né, inclusive o Salurbal está planejando alguns estudos nessa área de Covid. Bem, eu estou apresentando aqui, eu sou membro do comitê científico, de um comitê científico que foi organizado aqui no Nordeste pelo consórcio de governadores, né? E esse comitê tem o papel de assessorar, no ponto de vista científico, os governadores, então tem, né, é uma ligação direta na chamada ciência com política, né? E, como parte dessa atividade, nós organizamos um grupo de epidemiologistas aqui da região, né, que se reúne periodicamente e que é quem, na verdade, discute os temas mais epidemiológicos da epidemia. E, frequentemente, eles colocam, nós fazemos relatórios ou temos publicações, né? Estamos tentando documentar essa história. Quem tiver maior interesse, já tem 3 artigos, né, que mostram um pouco o desenvolvimento disso. Então, o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um resumo dessas ideias, né, e focando principalmente na primeira fase da epidemia. Eu não vou discutir o período mais recente. Minha preocupação foi colocar um pouco a primeira fase, porque ela já aconteceu, né? E aí nós temos muito mais elementos para refletir e para pensar, né, e refletir sobre os acontecimentos da segunda fase, mas sem entrar em detalhes, né? A primeira coisa é que a epidemia no Brasil e no Nordeste em particular, ela entra, né, pelas áreas urbanas, pelos grandes centros urbanos, que é exatamente a ligação, né, Brasil e Europa, né, visitantes brasileiros que viajam à Europa ou europeus que vêm para o Brasil. Isso aqui, esse estudo em Recife mostra isso muito claramente, né, que a epidemia ela se estabelece no centro, em Recife, nas áreas mais de habitação das classes médias altas da cidade, né? E paulatinamente ela vai se expandindo, né? Seja para a cidade de Recife, seja para a região metropolitana, seja para o interior, né? Então essa é a dinâmica e a característica da epidemia que vai acontecer em geral no Brasil e no Nordeste em particular, né? As curvas epidêmicas dessa primeira fase, elas são, né? Aqui é para as capitais dos estados, né? Elas vão dar curvas epidêmicas importantes, né? Vão mobilizar a sociedade, né? E e o importante é que eles vão acionar, né, uma série de ações políticas estratégicas, né, que vão ser muito importantes nessa primeira fase, né? Há uma certa coordenação aqui entre os governadores do Nordeste, então, de alguma forma, né, as medidas de controle foram organizadas entre eles e acontecem na maioria dos estados de forma mais ou menos coordenada, né? Então, aqui é um pouco a disseminação, né, ainda mais um gráfico para mostrar a disseminação. Esse processo de interiorização, né, a epidemia cresce, né, junto primeiro nas capitais e paulatinamente no interior, né? Aí apenas documenta um pouco mais, né? E aí entra a questão de políticas, né? A maioria dos estados tomam medidas, né, razoavelmente enérgicas, né, de isolamento social, né, isso numa fase bem precoce da epidemia, né,
e teletrabalho para funcionários públicos, né, fechar as escolas, as universidades, impedir eventos, né? Então, as medidas foram razoavelmente de acordo, né, com a lição que se tinha e as informações que se tinha a nível internacional, né, de medidas que, às vezes, não chegavam aos lockdown, como o lockdown aconteceu em algumas regiões, mas medidas razoavelmente, né, que reduziram bastante a atividade social, né, e que tiveram um impacto na pandemia, né? Aqui vocês veem os índices de mobilidade, né? Tem 2 índices aí, o índice de mobilidade, que é um índice da Google, né? E o índice de isolamento social, que é um índice desenvolvido aqui por uma empresa que usa dados telefônicos, né? Do Brasil inteiro, a Inloco, né? E ela consegue estabelecer, né, movimentações sociais e tal. Então, você vê pelos 2 índices, né? Quedas importantes, né? Que exatamente no início da epidemia, se vocês notarem aí, nós estamos em março, né? Quando acontece, né, os momentos mais importantes de controle, de paralisação da sociedade, né? E que isso vai ter aqui são nas capitais, né? Um fenômeno semelhante, né? A primeira fase da pandemia, você vê há uma redução bastante grande da atividade, apesar de, como eu disse, a maioria dos locais não chega a ser o denominado lockdown, né, que é o que caracterizou alguns países europeus, né, as medidas tomadas em alguns países europeus, mas foram medidas razoavelmente eficazes de redução da atividade, né, e uma certa paralisação, né, e que isso vai ter análises feitas por um grupo paralelo, né, de modelos, o Roberto foi envolvido nisso, a Juliana Oliveira e outros, né? Eles mostram claramente, quer dizer, uma associação, uma relação entre essas medidas, né, e as reduções no número de reprodução, na taxa de reprodução, né, que é aquele número que mede um pouco a velocidade da pandemia, né, o R0, o RT, né? E as curvas epidêmicas previstas, né? Elas são observada e a prevista, né? Mostram claramente, né? Isso é possível através de modelagens matemáticas rigorosas, né? Você vê que há uma certa efetividade dessas medidas de redução da atividade, né? De distanciamento social, né? Que foram tomadas, né? Nessa fase primeira da pandemia, né? Mas o grupo, né, recomendou uma série de medidas, né, para manutenção. A grande questão nossa era defender a manutenção, né? Então, que a manutenção teria que ser baseada, né, em uma série de indicadores, né? A Organização Mundial de Saúde já tinha elaborado alguns desses indicadores, isso foi adaptado e revisto para aqui, né? Evidência de controle de transmissão, né? A capacidade da saúde pública de isolar, testar, rastrear contatos, né, e estabelecer quarentena quando necessário, né, reduzir a possibilidade de surtos em locais de alta vulnerabilidade, né, medidas preventivas adequadas em locais onde não pudesse haver paralisação, né, e a redução dos riscos externos, né, através de bloqueios e tal, que permitissem ou reduzissem movimentos, né, e, claro, uma participação social nesse processo que, tendo em vista que isso tem impactos grandes na sociedade, né? Então, mas a gente vê, né, que isso não vai acontecer. Era para ter um outro slide aqui, eu vou voltar só para vocês verem, né? Nesse slide aqui, as medidas, né, de relaxamento, eles já são tomadas, essa setazinha que vocês enxergam, né? Ou em alguns locais no pico da epidemia, né? Ou então pouco após, né? Quando a epidemia começou a cair. Quer dizer, assim que o sistema de saúde começou principalmente as UTIs, começaram a esvaziar um pouco, esse foi o fenômeno que determinou mais a adoção de medidas de relaxamento, né? Por razões diversas que a gente pode discutir, né? Essas medidas foram tomadas em momentos que, no ponto de vista puramente das evidências científicas, né, seria inadequado, né, e como aconteceu em alguns países, né, teria que esperar mais, né,
uma maior efetividade das medidas para que pudesse haver uma redução mais significativa da epidemia e, dessa forma, você conseguisse, né, suspender as medidas nesse momento, né? Mas aqui, isso aconteceu na maior parte do Brasil, quer dizer, as medidas de retorno, elas foram definidas por um critério puramente de capacidade do sistema de saúde, né? Foi o determinante, né, da adoção dessas medidas, e deixando de lado outros parâmetros, né, que seriam importantes. Então, o que a gente vê é que, no ponto de vista aqui, são capitais da região, né, a epidemia, você vê a curva da primeiro momento, né? Aí alguma análise que mostra quando a curva se modifica, né? É um cálculo de APC para ver se o momento que a curva se modifica, e você vê que, em geral, as curvas se continuaram em níveis muito altos, né? Quer dizer, o padrão endêmico da epidemia foi muito alto, né? E aí vem essas curvas não estão atualizadas, né? Vem o repique da pandemia, que é o famoso, né? Que atingiu todo o Brasil, e aqui não é diferente, né? O repique da epidemia, o que se chamou segunda onda, né? Enquanto que no Brasil, né? Essa segunda onda não foi, né? Intermediada por um fosso grande, né, onde que os níveis estavam muito baixos, né? Aqui foi a segunda onda acontece em níveis muito altos, e possivelmente isso é uma das justificativas da intensidade da segunda onda, né? A infecção continua a circular em altos níveis na população, né? Então, com isso, a segunda onda vem, né, com uma força maior. E você vê no Brasil, em média, né, nós tivemos 1.000 mortes diárias no pico da pandemia, e agora nós chegamos a 3.000 óbitos diários, quer dizer, uma curva de mortalidade 3 vezes maior. No Nordeste, essa diferença, em geral, não é tão grande, mas é bastante significativa, né? Aqui, os óbitos, né, mostrando os óbitos na primeira onda. Aqui só tem dados até março, né? Em alguns locais continua a crescer. Mas vocês veem que em alguns pontos, né, não cresce tanto. Isso precisa ser melhor analisado ainda, né? Alguns locais esse efeito é menor, né, do que outros, né? E possivelmente está ligado a intensidades diferentes, né, ou efeitos diferentes de ações, né, que precisam, claro, sofrer uma escrutinagem, um entendimento posterior mais acentuado. Com o andar da carruagem, né, esse gráfico aqui é o gráfico de distanciamento físico, né, medida pela Google, né, até recente, até março, né, até meados de março, né. Então, vocês veem que a curva, aquilo que eu tinha mostrado, tem aquele aumento, né, inicial, mas depois ele continua, ele baixa, né, e paulatinamente sobe um pouco, né, mas nunca vai chegar ao nível anterior, né? Quer dizer, as medidas posteriores que se toma são muito mais, né, limitadas do que as medidas de distanciamento que foram tomadas no início, né? Isso fica bastante claro, não só pelo grau das medidas, mas pela mensuração, né, independente de Google e in loco, né, das atividades, né, que é possível e que refletem, né, a movimentação da população, né? Então, só para concluir, né, quer dizer, isso entra numa questão das políticas públicas, né, informada por base científica. Quer dizer, num momento de crise imenso, né, houve alguns momentos que houve sensibilidade e houve uma reação clara em relação à necessidade dessas medidas, né? Mas no decorrer da crise, como a crise, claro, se alonga, né? No início ninguém previa, né, que a crise ia demorar tanto, né? A pressão de vários setores, principalmente setores econômicos, né, em relação à retomada dos processos produtivos e das atividades produtivas, prestação de serviços, comércios, né? Então, elas fazem com que inibam a ação política, né? E, claro, retraia a nível a ação dos governadores. A falta de uma política nacional também, possivelmente, afetou isso, né? A falta de uma coordenação do governo federal e a capacidade do governo federal
de ofertar, né, medidas que na primeira pandemia, na primeira onda, houve de suporte social, né, através do auxílio emergencial, né, que foi um auxílio razoável, que permitiu que as medidas, né, de distanciamento se tornassem mais efetivas, né, e com isso, e com auxílio as pessoas suportassem, reduzir suas atividades, né, ou mesmo perder seus trabalhos, né, foi possível sustentar. Hoje, com auxílio, né, que recomeça agora nesse mês, mas bastante reduzido, isso, claro, é uma pressão a mais a nível da população para que essas medidas não se tornem efetivas, né? O que nós vimos, então, é que em 2021, né, que é a famosa segunda onda, né, não há essa organização, né, que houve na primeira onda, né? A sensibilidade do corpo político às informações científicas foram bem mais reduzidas, né, nessa segunda onda, né? Então, a ênfase agora foi na ideia da população vacinada, né? A vacina trouxe uma nova expectativa, não está se cumprindo como muitos pensavam, né? Mas eles tornou o grande lema, né? Claro, isso minimizou a ideia da necessidade de outras políticas, né, paralelas, como muitos defendem, nós defendemos, né, a necessidade de, mesmo com a vacina, se manter atividades paralelas. Então, esse é o cenário, né, um cenário, né, complexo que nós nos encontramos, né? Há uma questão concreta ainda sobre as vacinas, eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas houve também um esforço grande dos governadores da região de comprar a vacina, né, a famosa Sputnik, que foi avaliada negativamente pela Anvisa, e isso está se desenrolando, né, está sendo um fruto de pressões e de tensões, né, mas o esforço, né, maior e a energia maior, nesse momento, se concentrou nas vacinas, né, e se colocou de lado outras medidas que se mostraram efetivas em outro momento. Então, era isso aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Maurício. Pode descompartilhar. Bom, nós teremos agora aproximadamente meia hora para o debate. As perguntas foram sendo feitas no chat também e foram sendo respondidas. Eu também estou construindo aqui uma percepção, né, sobre as apresentações também, e eu vou fazer algumas colocações, e no decorrer das respostas, se quiserem reforçar também algumas respostas que vocês fizeram diretamente no chat, pode também. Eu só não vou ter que ir para o Firmino, porque eu também sou um dos coautores do trabalho, né? Mas algumas questões que eu acho que podem ficar mais claras, né, para o público, né? Fazer a primeira delas para o professor Roberto, que eu acho que é a perspectiva, né, já que foram feitos alguns estudos já no âmbito do Salubal em relação a questões relacionadas à escala, eu achei interessante a perspectiva desses resultados para a política de saúde, pensar no sistema de saúde das grandes cidades, se esses resultados podem ajudar na formulação de políticas, ou então em ajudar a pensar esse sistema. E se existe alguma perspectiva de uso desses resultados para essa questão. Se o senhor pudesse clarear, acho que a questão aqui é tornar claro esses resultados que são científicos, alguns não foram publicados ainda, né? São pesquisas que estão sendo feitas, só tornar isso mais claro para o público. Bem, Gervaldo, no que diz respeito à implementação de políticas de saúde para contrabalançar esses efeitos, tá certo? A gente tem que notar o seguinte: normalmente é atribuído, tá certo, uma certa diminuição da taxa de mortalidade, é sublinear, né? Portanto, a taxa de mortalidade diminui, tá certo, com o tamanho das cidades, porque as cidades de maior tamanho congregam, tá certo, recursos ligados à saúde de maior escala, tá certo? E, obviamente, a população que está nas cidades, tá certo, são
atendidas mais rapidamente do que populações que estão em cidades pequenas, que estão distantes, tá certo? E que não e que têm mais dificuldade de acesso a esses recursos. Isso é uma coisa que essa distribuição dos recursos, tá certo? É uma coisa, digamos assim, meio natural, porque você não vai imaginar que uma cidade pequena vai contar com tanta recurso, tá certo? Não haveria economia de escala para você colocar, tá certo? Essa coisa, tá certo? Um atendimento que cobrisse toda a gama de possíveis enfermidades numa cidade pequena, porque estatisticamente isso não vai aparecer, tá certo? Mas, em compensação, tá certo? Dado que isso existe, você pode, na realidade, aumentar a, a qualidade da assistência e prevenção, tá certo? O diagnóstico precoce, etc., que isso pode ser feito, tá certo? Em cidades menores, tá certo? Identificando, como é que se diz, inicialmente, tá certo? Já sintomas. Então, isso faria parte, por exemplo, tá? Você perceber onde as cidades, tá certo? Que são deficitárias do ponto de vista, porque a média de óbitos dela ou de enfermidades é maior do que aquelas outras em cidades maiores, você desenvolver algum tipo de política que pudesse ser mais atento a sintomas mais cedos, etc. Tá certo? Eu acho que eu não sou médico, mas eu imagino que uma atenção mais constante, tá certo, poderia de alguma forma mitigar a ausência de infraestrutura para atendimento disso, tá certo? E também, por exemplo, a questão da programas de saúde da família, tá certo? Programas de atendimento, de atenção primária, deveriam ser mais atuantes nessa região. E eu acho que com isso é possível, tá certo? Contrabalançar essa diminuição, tá certo? Em atendimentos mais complexos, tá certo? Que, como eu disse, é de certa forma limitado também pela questão econômica. Tá? Então, eu acho que isso, claro, você só pode fazer isso se você tiver noção de qual a importância. Você tem que mensurar antes, tá certo? É importante que você mensure antes, tá certo? Qual é o impacto, tá certo? Dessa deficiência, tá certo? Ligada ao tamanho das cidades, tá certo? Nos diferentes grupos de saúde e assim por diante. A gente viu que teve alguns casos, tá certo? Que são menos relevantes, outros são mais relevantes, tá certo? Essa não uniformidade. Quanto mais próximo de tá certo, for o expoente lá que mede, tá certo? Ela é insensitiva ao tamanho da cidade. Quanto mais distante de tá certo? Ela é mais dependente do tamanho da cidade. Então, é possível, certamente, você escolher, né, qual das políticas devem ser priorizadas em função dessa identificação que foi feita. Acho que é isso. Eu também acho que para o Aureliano, acho que em relação à forma urbana, né, você tem os resultados, aplicando lei de escala também, mas acho que interessante seria a perspectiva disso para desfechos em saúde, né? Se você teria alguma coisa a acrescentar, acho que seria interessante, relacionado, já que você trabalhou com esses dados, tem outros estudos no Salos Baus relacionados à forma urbana, se você poderia, né, também, da mesma forma, acrescentar em relação ao potencial desses resultados para desfechos em saúde, ou não somente desfechos ou políticas de saúde em áreas urbanas. No final da apresentação, eu tentei ainda, mas o tempo ficou curto, mas um dos trabalhos do Salorbal é cruzar essa malha urbana, no caso do transporte. O Salorbal também tem como variável a modalidade, o modal de transporte da cidade, e com base nessa distribuição, e com base também nos dados de poluição, relacionar isso com doenças respiratórias. É uma opção. Foi um trabalho feito. Um outro trabalho do Salorbal foi relacionado a mortalidade infantil com dados distribuir isso entre diferentes definições dentro subcidades, por exemplo.
você olhar para esses dados, clusterizando para cidades ou para subcidades, subdivisões dentro dessas cidades, e analisar como esses índices estão distribuídos. Um outro trabalho, ele relaciona dados de emprego, dados de transporte, dados de transporte. Me faltou aqui um outro tipo de variável que eles utilizam no trabalho específico, para analisar qual é o impacto disso no nascimento de crianças abaixo do peso. Então, hoje, existe um número muito grande de trabalhos relacionando o tempo que está sendo gasto no trânsito, consequentemente com a poluição, com os gases emitidos por esses veículos, com doenças respiratórias. E esse trânsito também está relacionado com a forma como essas ruas estão distribuídas, justamente na parte de otimizar esses trajetos. Assim, com o ponto de vista dos trabalhos do Salorbal. Ok. Passar para o Ismael, depois para o Firmino, que é sobre Covid e desigualdade. Ismael, anotei aqui, acho que é potencial também para a questão intra-urbana, né? Acho que os resultados que você trabalhou geralmente são estudos ecológicos para as capitais, mas pensando nesses resultados, né, para a gente compreender melhor a variação, né, dessa mortalidade dentro das grandes cidades, né, questões relacionadas ao meio ambiente urbano, a questões ambientais, poluição, mas a variação intra-urbana, né? Acho que seria interessante a gente, se você pudesse dar o alcance disso, né, já que nós estamos já também agora entrando, né, nesses estudos, né? Acho que como que isso qual é a perspectiva de aplicação desses resultados para a gente, para olhar melhor, construir perguntas melhores, né? Bom, Gervásio, assim, em relação a essa questão intra-urbana, eu acho que é, de fato, esse próximo passo, né, que a gente precisa de dar nesse tipo de estudo. E eu acho que, assim, além de olhar a questão da variação intra-urbana, uma outra coisa que a gente tem que fazer, que eu acho que é um passo que justifica, inclusive, a gente olhar um pouco mais, uma escala mais fina, vamos dizer assim, é justamente, eu acho que talvez investir um pouco nesses modelos de predição da exposição, principalmente a nível de residência. Eu acho que, assim, claro que tem uma agenda toda aí também para incluir a dimensão da mobilidade, né? Porque a gente sabe que as pessoas, elas não ficam o tempo todo em casa, né? Elas locomovem, né? Então, eu acho que tem esses dois caminhos, tanto de melhorar um pouco essa medida, que às vezes a gente consegue ter ela... temperatura, a gente ainda consegue trabalhar, talvez, assim, eu acho que é um caminho interessante, porque a gente tem mais disponibilidade de dados, tem os dados de satélite, que pode ajudar também nessa obtenção dessa predição numa escala reduzida, né? Com uma resolução ali maior. Então, eu acho que são esses dois caminhos, a gente começar a investir, talvez, nesses modelos preditivos, a nível residencial. Também tem essa questão da mobilidade, que eu acho que é um outro caminho, que adiciona mais informação, e para a gente, de fato, começar a trabalhar, talvez, para valer a pena, por exemplo, fazer todo o trabalho de georreferenciamento, a nível de setor censitário, de microáreas, enfim. Eu acho que é por aí, essa agenda desse avanço. Não sei se eu te respondi bem. Tá desativado seu áudio. Obrigado, Ismael. Acho que em relação agora à pandemia, né? Acho que Firmino colocou a questão da desigualdade e segregação. Acho que a gente está começando também uma pesquisa sobre desigualdade e segregação, né? Em relação à pandemia. Acho que agora que tem um pouco mais de tempo, você tornar isso, acho que um pouco mais claro, né? A perspectiva disso também, né? Do uso desses resultados intra-urbanos, né? Para a gente poder compreender melhor a pandemia
de alguma forma, dentro das grandes cidades, né? Se você pudesse clarear para a gente. Está ouvindo? Oi, então, professor. Sim, a gente está começando na verdade, o Hub Brasil, né, como um todo, está começando a estudar agora, né, as questões relacionadas ao Covid, aos efeitos da Covid, principalmente sobre questões relacionadas à desigualdade e também, como eu coloquei anteriormente, segregação de renda e raça, né, os efeitos dessas duas exposições sobre os outcomes, né, mortalidade e também casos de Covid no Brasil. Assim, o que a gente já, as pesquisas, né, que a gente já fez e os direcionamentos que elas apontaram é que, de fato, existe, né, uma relação positiva, um efeito, né, das desigualdades, segregação sobre a mortalidade de Covid. Tem já alguns papers que já evidenciaram isso, principalmente no que se refere às regiões norte e nordeste, né, os efeitos também de desigualdades regionais, e a gente tá caminhando nesse sentido, né, o paper que a gente vai fazer aqui do SIDAX, vai tentar relacionar essas questões de desigualdade e segregação com esses outcomes de mortalidade e casos de Covid, né, nas 152 cidades brasileiras, 152 cidades brasileiras, mas com exposição em 422 municípios, né, que são as unidades geográficas que o Salurbal chama de município e posteriormente agrega, né, em aglomerações urbanas, as 152 cidades. Enfim, a gente vai tentar fazer isso nesses próximos meses. E os outros estudos, né, outro estudo que está em andamento, a gente ainda está estudando as bases de dados, aí sim, para fazer essa questão, né, de associações intra-urbana, a gente está desenhando ainda, fazendo o projeto, a questão de dados, né, a nível de setor censitário, para ter, né, a localização geográfica dos indivíduos e realmente termos, né, uma visão um pouco mais aprofundada, né, dos efeitos das desigualdades sobre esses casos de Covid no Brasil. Ok. Tem uma para o Maurício aqui, mas eu vou fazer uma antes, né? E acho que é para ele, né? Vou fazer a minha primeiro, que é relacionado, Maurício, acho que é um padrão, né? Se no âmbito do consórcio foi possível verificar algum padrão específico da região Nordeste, de disseminação, né? De cidades grandes para cidades pequenas, menores, entre as capitais, se no Nordeste, de uma forma geral, não somente acho que no consórcio, mas das pesquisas até o momento, do que se tem de uma percepção, se é possível verificar no Nordeste algum padrão específico, ou não, ou segue, se a gente teria isso, se a Bahia ou o Nordeste, o que a gente pode... Eu acho que precisa uma comparação melhor com o resto do Brasil, né? Mas eu acho que, tendo em vista que a região mais pobre do Brasil, quer dizer, a Covid não foi a pior aqui no Nordeste, né? E, inclusive, foi mais amena. Por exemplo, no estado da Bahia, né, o que nós acompanhamos mais, o padrão de mortalidade e tal foi bem mais ameno do que, por exemplo, em alguns estados do Sul, né? Então, isso precisa ainda de uma análise mais rica e mais detalhada, né, sobre essas coisas, mas, a meu ver, né, eu acho que um conjunto de ações, né, foi possível, né, amenizar os efeitos. Então, eu acho que quando se estudar efeitos de desigualdade, eu acho que tem que estudar com esse contexto, com as políticas, né, que, de alguma forma, né, tiveram algum nível de efetividade no processo da pandemia. Eu acho que ainda precisa de análise, né? Não estou aqui querendo fazer nada conclusivo, mas a Bahia, que eu acompanho mais de perto, né, ela teve desde o início um padrão diferenciado, né? E teve medidas muito radicais aqui. Na primeira onda foram medidas de distanciamento social, medida de bloqueio dos tráfegos, né, intramunicipais, né? Isso, inclusive, tem um estudo do Garcia, é um professor da física, e um grupo daqui da Universidade de Feira de Santana, mostrando isso, mostrando
o efeito, né, que o bloqueio, né, teve, né, em postergar e reduzir os efeitos da curva, né, nas regiões do interior do estado, né? Agora, é uma epidemia que se alonga muito, então você tem um alongamento aí que nós não sabemos analisar ainda totalmente, tá certo? Eu acho que por isso que eu quis aqui me concentrar um pouco na primeira onda, né? Na primeira onda se vê diferenças regionais, diferenças intra-regionais, né? E muito vinculadas às ações de controle, né? Isso foi possível se perceber muito claramente. A segunda onda, chamada segunda onda, quer dizer, ou seja, o segundo semestre do ano passado para hoje, as medidas são muito mais caóticas, né? Você não vê mais medidas coordenadas de ação que houve na primeira, né? As políticas de distanciamento social, por exemplo, foram muito mais limitadas do que na primeira. Então, eu acho que é preciso analisar essa questão de desigualdade, né? Que aí tem outros grupos no Brasil trabalhando com isso, né? Eu acho que é muito importante, né? Vis-à-vis as políticas. O que não pode é fazer uma coisa fria, né? Porque você tem as intervenções políticas, né? E diferenciar bem a primeira onda da segunda, das consequências posteriores. Claro, depois conectar para entender a dinâmica da pandemia, mas houve, né, a meu ver, é muito claro, né, quer dizer, medidas, a maioria dos estados no Brasil tomaram essas medidas, e no Nordeste em particular, e na Bahia em particular, elas foram muito efetivas, né? E tem estudos dos modeladores, né, de modelagem, que mostram uma relação grande entre as curvas epidêmicas, os R's, né, os RTs, né, e a associação disso, né, e a efetividade das medidas em reduzir, né, seja a curva epidêmica, seja o RT. Então, há bastante evidência de que essas medidas modificaram a dinâmica, tá certo? Agora, e eu acredito que amenizaram as desigualdades regionais, né? Repare, desigualdades podem ser amenizadas por políticas, eventualmente, né? Nós estamos vendo na Índia agora uma pandemia, o efeito da pandemia, que ainda é bem menor do que o Brasil, se você pensar, né? Porque a Índia tem 7 vezes mais população do que o Brasil. A mortalidade na Índia está atingindo aí 4.000 pessoas dia. O Brasil, nós estamos com perto de 3.000, né? Chegou a 3.000. Então, a Índia ainda né, está longe do que o Brasil foi, ou será, não sei se vai aumentar ou eles vão conseguir conter isso. Mas o sistema de saúde deles é muito mais desigual do que o nosso, né? Então, por exemplo, nós tínhamos um sistema de saúde muito equânime, né? Que isso fez uma diferença imensa em termos da assistência. Quer dizer, uma pessoa poderia ir para um UTI, que ele não tem que pagar o custo do UTI, né? Isso isso é ofertado como parte do Sistema Único de Saúde, né? O que não acontece na Índia, ele não tem um sistema único de saúde como nós temos aqui, né? Então, o padrão de desigualdade está ligado à ocorrência da doença, os fatores de ocorrência da doença e os fatores de controle da doença, né? Então, essa combinação aí é que vai dar, né, os efeitos finais dessa pandemia, que, a meu ver, começa a se entender um pouquinho agora, né? Eu pelo menos, sou daqueles que acho que se entende ainda muito pouco, né? Apesar de ter milhares e milhares de artigos, ter muita gente que fala de tudo, que sabe tudo, sabe da pandemia, a meu ver, ainda se sabe muito pouco, se está entendendo agora algumas chaves, né, essenciais, e então investigações nessa área são extremamente importantes e relevantes para fazer entender não só essa pandemia, como, né, ajudar a entender os fenômenos de saúde da magnitude que foi essa epidemia e da violência, né, sobre a saúde da população. Ok, obrigado. Tem mais, nós fomos respondendo todas aqui no chat, mas tem uma que acho que é para você, né? Há alguma perspectiva de quando a pandemia vai acabar no Brasil, né? Então, essa é a última. Olha, aí pergunta, Roberto, eu não sou modelador, né? Os modeladores é que têm capacidade, eles fazem modelos e tal, não sei bem. Depois o Roberto pode comentar, mas que eu saiba, não, né? Não temos, assim, vendo como uma epidemiologista, né? Não, é um agente infeccioso que está aí, né? Ele veio para ficar, ele não vai desaparecer, né? Mais, ou pelo menos a curto prazo, né? Se nós tivermos um programa de vacinação
bastante, quer dizer, com vacinas eficazes que atingem alta cobertura, você vai conseguir, claro, proteger a população, mas se não surgir variantes que escapem dessa proteção imunológica, né? Esse ainda é um problema que, né, algumas já começaram, né? Por exemplo, a vacina da Oxford foi testada na África do Sul e pararam o estudo exatamente porque a variante da África do Sul ele não se mostrava, né, não protegia a vacina da Oxford, não protegia a variante. Claro que aí vai se desenvolver vacinas que protejam a variante, então vai ficar rodando, né, o rabo e o mordendo para tentar chegar num ponto em que a população tenha uma grande faixa de imunidade. Então, é um problema, a meu ver, que veio para ficar, ela não vai acabar tão facilmente. Agora, que nós podemos amenizar os efeitos, né? Eu acho que se houvesse um programa de vacinação maciço nesse momento, rápido, né? Que é isso que se propugna, né? Que seja uma vacinação o mais rápido possível e, claro, com a vacina o mais eficaz possível, aí você protegeria, né? Uma grande parte da população, mesmo que não parasse totalmente a transmissão do vírus, mas, vamos dizer assim, daria uma acalmada nos efeitos do vírus num certo espaço, né? E, claro, já se discute, por exemplo, outras coisas mais, né? Que é outras pandemias, né? Quer dizer, essa não é a última pandemia, né? Então, essa pandemia vai servir para outra. E aí, Firmino, se você tiver interesse, existem estudos sobre desigualdade na pandemia de o Aureliano, né, que está estudando, e você. Existem estudos de desigualdade na pandemia de 1920, na grande gripe espanhola, né? Existem algumas evidências que ela também foi desigual, né? Então, era interessante, talvez, vocês darem uma olhada nisso para inspirar, né, esses estudos de desigualdade atuais na pandemia. Mas tem bastante literatura sobre isso. A Inglaterra tem publicado muito, eu acho que é o país que tem mais publicações, por razões do sistema de informações deles, são muito mais ágeis do que outros países e dos investigadores. Então, tem muita coisa, principalmente nas desigualdades étnicas, né, nos grupos étnicos que foram muito mais violentamente atingidos na Inglaterra do que a população tradicional inglesa, né? Então, há uma literatura crescente mostrando a importância dessa desigualdade, inclusive na persistência da pandemia, né? Onde você tiver mais desigualdade, mais persistência. Por exemplo, em relação à pergunta, vai acabar para quem, né? É outra questão, porque os programas de vacinação, tem países que ainda não deu uma vacina, né? Os países mais pobres da África, ninguém foi vacinado, é zero. A OMS hoje prevê que só em 24 vai se conseguir, né, atingir toda a população humana com vacinas, né? Então, nós não estamos diante, né? Esse é outro problema, né, da grande desigualdade global, né? Nós estamos vendo nosso país, né? Mas a desigualdade global que numa pandemia se mostrou que isso né, o vírus circula internacionalmente com muita rapidez, né? Então, a manutenção do vírus em certas áreas vai ser sempre, claro, uma tensão, né, em relação a outras, né? Então, isso é um outro aspecto para se discutir, né, sobre o futuro da pandemia. Mas eu não sei dizer quando vai acabar. Eu gostaria que acabasse o mais rápido possível, né? Mas, infelizmente, não tenho muita... Okay. E não acredito que alguém tenha, né? Mas pode ser que algum saiba o dia que a epidemia acaba. Eu vou, então, iniciar o encerramento, né? Eu gostaria, de agradecer a todos vocês, ao SIDAX. Nós temos aqui a plataforma de equidade, sustentabilidade e saúde urbana do SIDAX. Parte dessas pesquisas, né, estão vinculadas ao projeto Salurbal, então agradecer também ao projeto Salurbal. Amanhã, tanto o Maurício quanto a Valência, a coordenadora nacional do projeto, vão fazer a abertura do segundo dia. A Rede Latino-Americana de Saúde Urbana e a Universidade Federal da Bahia também, todos nós somos vinculados também à Universidade Federal da Bahia. Então, agradecer a todos vocês pelas apresentações e, desde já, também já vou iniciar aqui falando que amanhã, então, nós vamos ter o início com a abertura. O professor Maurício Barreto vai falar sobre o SIDAX.
a Valesca Caíca vai falar sobre o projeto Salurbal, e em seguida nós vamos ter uma programação mais voltada para a política pública. Então, nós vamos receber duas iniciativas de sociedade civil, da sociedade civil, iniciativas relacionadas à sustentabilidade. O tema amanhã será Saúde e Sustentabilidade, desafios de política pública na cidade de Salvador. Então, amanhã o tema é a cidade de Salvador, um dos focos de pesquisa também do SIDAX, da plataforma, é a cidade de Salvador, e o projeto Salurbal, ele apoia essas iniciativas. Então, amanhã nós vamos receber o vereador André Fraga, que também foi secretário da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, e também mais duas iniciativas da sociedade civil, com o professor Lustosa e também o Marcelo Medeiros. Então, desde já, todos estão convidados para participar conosco amanhã da continuidade do evento, e amanhã, especificamente, o diálogo Salurbal voltado mais para a política pública. Então, todos estão convidados, boa tarde, e muito obrigado a todos vocês. Boa tarde. Gervásio, você podia ficar um minuto para a gente falar sobre amanhã, um pouquinho, depois que o pessoal... Sim, acho que vamos ter que encerrar a gravação aqui já agora. Se puder ficar, para a gente conversar sobre isso. Quem é? É a Firmina Caterine ou... Kate? Você chama de Catarina ou Kate? Eu não sei. Yes. Obrigada. Ok.